Nesse vídeo de hoje você vai aprender a enfrentar a abertura mais odiada do mundo do xadrez, que é o Sistema London. O Sistema London é uma abertura que ficou muito popular por ser uma abertura relativamente simples de ser jogada e é uma abertura que é amada por muitos jogadores, aqueles que jogam o Sistema London, e odiada por aqueles jogadores que enfrentam o Sistema London, porque por ser uma abertura muito sólida, muito simples de jogar, muitas vezes os jogadores de pretas não sabem o que fazer e acabam ficando pior contra o Sistema London e aí ficam ainda mais irritados com isso, né? Então a ideia desse vídeo de hoje é resolver esse problema aí dos jogadores de pretas, que eu vou trazer aqui para vocês uma solução para enfrentar o Sistema London. Então bora começar aqui, vamos ver como jogar contra esse sistema que surge aí depois de D4. Nós vamos jogar com D5, é possível começar jogando com o cavalo F6 também, dá para transpor para a mesma posição. Então bispo F4, as brancas vão desenvolver o bispo para casa característica aqui do Sistema London. Cavalo F6, cavalo F3, as brancas querem fazer essa formação com cavalo em F3, bispo em F4 e os peões em E3 e C3. E agora vem um primeiro detalhe importante de você compreender nesse Sistema London e como nós vamos tentar criar problemas para o jogador de brancas. Quando esse bispo ele sai lá de C1, ele sai da defesa da ala da dama, saindo para a casa F4, o bispo ele fica muito ativo na posição. Mas ele deixa essa ala da dama vulnerável, porque agora não tem nenhuma peça defendendo o peão de B2. E é em cima disso que nós vamos começar a bater, fazendo o lance C5. Por que o lance C5? Esse é um lance muito importante para atacar o centro do adversário, então nós vamos criar contra-jogo no centro, e também para abrir espaço para a dama chegar na casa B6, porque na casa B6 essa dama ela vai pressionar a ala da dama, vai pressionar aí o peão de B2, e isso tem o objetivo de criar debilidades na posição do adversário, que muitas vezes não é tão simples de resolver. Então, E3 é um lance bem natural de jogar no Sistema London, defendendo assim o peão de D4, podendo colocar o bispo de F1 para jogar. Cavalo C6, colocando mais uma peça em jogo, colocando mais pressão em cima do peão de D4. Então, C3. Esses são os primeiros lances que todo jogador de Sistema London faz, né? Pelo menos a grande maioria faz essa formação, jogando com C3 agora. Existe também a possibilidade de cavalo de BD2, que é uma possibilidade bem interessante, mas nós vamos começar vendo aqui as posições de C3, que é o lance mais popular nessa posição. E agora que vem a ideia-chave dessa nossa refutação do Sistema London, que é fazer o lance Dama B6. Com o lance Dama B6, você começa já a pressionar o peão de B2. E agora as brancas precisam tomar uma decisão de como defender esse peão. E não é tão fácil assim de escolher, porque quais seriam as opções das brancas? Uma opção seria jogar com B3. Só que esse lance, como você vai ver, ele cria muitas debilidades. Outra opção seria jogar Dama B3, para assim trocar as damas. Outra opção, jogar Dama C2, defendendo o peão de B2. Ou então jogar com Dama C1. Então teríamos aí 4 opções para tentar defender esse peão. E eu vou analisar junto com você cada uma dessas opções, como que as pretas podem reagir. Começando com o lance B3. B3 é um lance que cria muitas debilidades, porque agora enfraqueceu a casa A3 e também C3. O peão de C3 é o que nós chamamos de um peão atrasado. Ele está atrasado na coluna C e ele pode ser uma debilidade. As pretas podem reagir contra esse lance simplesmente desenvolvendo o bispo. Então o preto sempre quer tirar o bispo para fora da cadeia de peões, para só então poder jogar com E6 e colocar o bispo de F8 para jogar. Assim, o bispo de F5 ele fica numa posição muito ativa. Por exemplo, as brancas poderiam seguir com o bispo E2, E6, roque. E agora vem um momento importante na partida. As pretas podem jogar, por exemplo, com torre C8, assim pressionando o peão de C3, porque em algumas posições pode jogar com C por D4. E as brancas desenvolvem o cavalo para D2. E agora que é um momento importante que eu quero te mostrar.
Porque quando esse cavalo ele é desenvolvido para D2, ele para de controlar C3 e A3. E as pretas têm a possibilidade de começar a abrir a posição com o lance C por D4. E o que acontece agora? Se toma com o peão de C, as brancas podem ficar com muitas debilidades na posição. Por exemplo, aqui a casa C3 já é uma casa que chama muita atenção. O peão saiu ali de C3, não tem mais o peão fraco, mas a casa continua sendo fraca. E as pretas podem fazer um lance como, por exemplo, bispo A3, já criando a ameaça de bispo B2, ganhando uma qualidade. Além disso, as pretas possuem ideias como cavalo B4, porque abriu totalmente a coluna C e essa coluna ela está sendo controlada pelas pretas. E a verdade é que essa posição já é uma posição bem delicada. O preto tem vantagem na posição e o branco já tem que tomar bastante cuidado para não perder material. Verdade que não é simples encontrar um lance já para fazer na posição. Porque, por exemplo, no caso de cavalo E5, já é possível buscar lances como um cavalo E5, se bispo por E5, agora tem bispo C2 e bispo B2, já tá caindo material das brancas. E quando joga torre C8, cavalo de BD2, C por D4, se capturar com o peão de E, o peão de C3 fica ali como uma debilidade, um peão atrasado numa coluna semi-aberta. E novamente o preto pode chegar com esse bispo em A3, já criando a ameaça de bispo B2. E é outra posição onde o preto já possui uma grande vantagem. Sendo assim, o lance B3 é um lance bem arriscado de fazer. Na verdade, eu considero esse lance um erro posicional já, porque ele cria muitas fraquezas na posição das brancas. Então, melhor do que jogar B3 seria tentar defender esse peão de B2 com a dama, seja com dama C1, dama C2 ou dama B3, porque pelo menos o branco não cria nenhuma fraqueza na posição. Agora vamos examinar qual seria assim, a melhor possibilidade das brancas entre esses três lances com a dama. Por exemplo, se nessa posição as brancas fazem um lance como dama C1, o defeito é que a dama ela vai ficar muito passiva na defesa do peão de B2. Por exemplo, as pretas podem novamente seguir com bispo F5, desenvolvendo o bispo, bispo E2, E6, cavalo de BD2, torre C8, e agora já começa a ficar um pouco desconfortável para essa dama em C1, porque existe esse raio-x da torre na dama, e pode inclusive começar a surgir temas táticos na posição. Por exemplo, roque, H6, garantindo aqui a casa H7 para o bispo. É um lance bem natural nessas estruturas de sistema London, porque às vezes pode chegar um cavalo H4 e se atacar esse bispo sempre tem a casa H7. H3 faz sentido com a mesma ideia de esconder o bispo lá em H2, bispo E7. E, por exemplo, nessa posição é uma posição já um pouco complicada de jogar de brancas, porque não tem uma casa muito legal para a dama. A dama ela tá ali escrava na defesa de B2 e ela nunca pode ser melhorada vindo para C2 ou então para B1, porque tem esse bispo em F5 que está muito forte. Não dá para jogar torre B1 também, o bispo está lá controlando essa casa. E com isso, a dama, além de ficar passiva, ela atrapalha as outras peças, porque ela está atrapalhando essa conexão entre as torres. E não é fácil melhorar a posição das brancas. Por exemplo, imagina que o branco joga em um lance como cavalo E5, tentando assim melhorar o cavalo. Então as pretas já podem começar a explorar os temas táticos na coluna C, fazendo C por D4. Por exemplo, se faz E por D4, já está levando um tático e ficando perdido imediatamente, porque tem cavalo tomando D4. Não dá para tomar em D4, que está caindo a dama em C1. E com isso o preto ele consegue ganhar um peão. E se, por exemplo, tomar o cavalo em C6, o intermediário, dá para tomar com o peão de B, E toma D4 e novamente fazer o C5, atacando o centro das brancas e criando bastante contra-jogo na posição. Por isso, o lance dama C1 não é recomendável para as brancas, porque depois de dama C1, a dama fica bem passiva na posição. Então, que tal dama C2? Dama C2 tentando levar a dama para uma casa um pouco mais ativa e controlando assim a casa F5 do bispo. Porque agora, se jogar o bispo F5, tentando desviar assim a dama da defesa de B2,
o branco tem um lance intermediário, que é o lance D toma C5. Aqui não dama por F5, porque é possível jogar dama por B2. E agora tá caindo a torre de A1. Esse é um tema tático bem interessante, que você deve ficar de olho nas posições do sistema London, jogando essa linha que eu tô te mostrando agora. Mas existe esse lance intermediário, D toma C5, que agora se tomar de dama em C5, cai o bispo em F5. E depois disso, praticamente, o preto é obrigado a tomar a dama em C2, toma em B6, A B6, e essa é uma posição que o branco que tá melhor, né? As brancas estão jogando cavalo A3, ganhando um tempo no bispo, jogando cavalo B5. Por isso não dá para usar essa ideia tática imediatamente, jogando bispo F5. É preciso preparar esse lance. Por isso, contra a dama C2, as pretas podem reagir com G6, podendo desenvolver o bispo para G7, buscando o roque e ganhando um tempo em cima da dama com bispo F5. Por exemplo, a partida poderia seguir com bispo E2, bispo F5, dama C1, bispo G7, roque, torre C8, e vai cair uma situação muito semelhante à da posição anterior, onde a dama das brancas ficou muito mal colocada em C1 e o branco começa a enfrentar alguns problemas no desenvolvimento. Com isso, nós chegamos na terceira opção de desenvolvimento da dama, que seria a melhor opção do branco depois de dama B6, que é fazer um lance dama B3, propondo assim a troca das damas. Porque se o preto simplesmente trocar as damas, não tem problema esses peões dobrados na posição, porque abriu a coluna A, essa torre das brancas já fica muito ativa, e na verdade quem tá bem nessa posição é o branco. Por exemplo, imagina que joga esse C por D4, E por D4, as brancas estão jogando agora com B4, B5, e o branco tem uma iniciativa forte na ala da dama. Só que quando vem o dama B3, aí tem um lance importante para as pretas, que é fazer C4. Pois, na verdade, quem quer ficar com os peões dobrados é o preto. Porque depois dessa troca em B6, dama B6, A por B6, surge uma situação bem semelhante à anterior, só que é o preto que está com a coluna A, com o controle da coluna A e a torre muito ativa. E além disso, as pretas podem buscar B5 e B4, se livrando dos peões dobrados e conseguindo um forte contra-jogo na ala da dama. Por exemplo, no caso de cavalo de BD2, é possível jogar com B5, já buscando B4, e A3 não defende essa ameaça, porque as pretas podem seguir com B4 igual, pois existe um tema tático na posição, que é a torre de A1 em defesa. Não dá para tomar com peão de A, e se tomar com peão de C, vem cavalo por B4, já ameaçando o duplo em C2, e as pretas conseguiram se livrar aí dos peões dobrados. O preto tem uma posição bem confortável. E o desenvolvimento das peças é o mesmo, bispo em F5, E6, bispo E7, roque. É uma posição onde o preto não tem o que reclamar aqui da posição. Inclusive com o bispo em F5, tem uma ideia bem interessante, que é manobrar esse cavalo lá para casa A4, jogando cavalo D7, cavalo B6 e cavalo A4 para pressionar o peão de B2. Porque não é tão simples assim de defender esse peão. O bispo fora da cadeia, ele deixa a ala da dama bem vulnerável. Então, depois de dama B6, dama B3, C4, as brancas poderiam buscar dama C2 agora. Porque o C4 ele perdeu aquela tensão no centro, não tem mais as ideias de jogar C por D4. Só que é aí que vai surgir um lance chave dessa variante, que é o lance bispo F5, sacrificando o bispo. Aquele tema tático que não funcionava na posição anterior, agora ele funciona muito bem, ganhando um tempo inteiro em cima da dama. Porque se jogar dama por F5, tem dama B2 e tá caindo a torre de A1. Então as brancas são praticamente obrigadas a jogar o lance dama C1. E agora, com esse ganho de tempo, o preto vai conseguir desenvolver as peças com facilidade. As pretas podem seguir, por exemplo, com o cavalo H5, que é a alternativa mais ambiciosa da posição. É esse o lance que, inclusive, eu recomendo lá no meu curso do Chessflix, onde eu ensino como enfrentar o sistema London. Então, eu mostro todos os detalhes com profundidade do que pode acontecer. Então, essa é a minha recomendação, mas o lance E6 ele é possível também. É um lance bem sólido de se jogar, onde as brancas podem seguir com H3 e o preto vai simplesmente terminar o desenvolvimento com bispo E7, roque e H6 para garantir a casa H7 para o bispo. Feito isso, depois de cavalo de BD2, as pretas podem buscar o lance dama D8
com a ideia de expandir na ala da dama, fazendo B5, A5, B4, com o objetivo de criar debilidades na ala da dama, já que parece muito difícil o branco conseguir a ruptura E4. Então, como o branco não tem contra-jogo no centro, o preto ele inicia esse ataque na ala da dama. É uma posição muito confortável de jogar com as peças pretas. E a outra alternativa que eu mostrei ali, que é a minha recomendação, depois de dama C1, é o lance cavalo H5. Já é um lance muito mais agressivo, que coloca problemas imediatos aí para as brancas resolverem. Porque depois de bispo G5, para evitar a troca do cavalo pelo bispo, as pretas podem jogar com F6, bispo H4 e agora é G5. Bispo G3 e E5, já atacando o centro imediatamente e conseguindo ganhar o par de bispos. Por exemplo, poderia seguir com D por E5, cavalo G3, HG3, F por E5, cavalo G5, as pretas sacrificam um peão nessa variante, torre G8, e quando volta o cavalo para F3, roque grande, e assim, toma um rumo completamente diferente das posições tradicionais do sistema London, onde o branco está jogando ali super sólido. Nessa posição o preto sacrificou um peão, mas tem mais do que compensação por esse peão sacrificado. As pretas têm uma forte iniciativa com par de bispos, um melhor desenvolvimento e o rei do adversário ainda no centro, né? Sem contar a falta de desenvolvimento das brancas. Então, é uma posição bem confortável de se jogar de pretas também. Então, com essas variantes, dá para perceber que a vida das brancas não é tão fácil jogando assim o sistema London. E é bem provável que a melhor opção das brancas seja jogar aqui primeiro com o cavalo de BD2 e não jogar com C3, que é o lance mais popular, por conta do lance dama B6. Contra cavalo de BD2 também dá para jogar dama B6, pressionando B2, só que a diferença é que as brancas teriam a alternativa de tomar em C5 e entrar numa variante bem complicada, que é essa que as brancas aceitam ali o peão de B2. E uma posição com chances aí para ambos os lados, uma posição bem popular, tem sido jogada por vários grandes mestres, tanto de brancas quanto de pretas. É uma posição que também foge desse padrão do sistema London, que é o de posições muito sólidas, e essa já é uma posição muito tática, já é uma posição bem diferente, só que é preciso uma preparação importante para jogar essa posição, porque é uma posição muito complicada. Bom, e essa aqui já é uma outra história, né? Então nesse vídeo não cabe aqui todas as análises para essa variante, mas se de repente você for jogar essa posição, recomendo que você dê uma atenção a essa variante também, tá? E se de repente você gostou dessa ideia de enfrentar o sistema London e você quer aprofundar mais, eu quero te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo e também com outros grandes mestres. E lá dentro do Chessflix, no nosso acervo de aberturas, eu liberei um treinamento, o curso Destruindo o Sistema London, onde eu analiso essa variante com mais profundidade, mostrando todas as opções das brancas, como por exemplo essa ideia de jogar o cavalo BD2 primeiro, ideias como jogar um D por C5 primeiro. Então todas as opções que o jogador de brancas tem no sistema London, eu cobri aqui nesse curso para você resolver de vez esse problema. Se você quer entrar para o Chessflix, ter acesso às nossas trilhas de treinamento e todos os outros materiais, como os treinamentos de abertura, é só você entrar para a nossa lista de espera, que está aqui na descrição desse vídeo, que em breve nós vamos abrir uma nova turma para o Chessflix, e fazendo parte da lista de espera você vai ser avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial. Então já clica no link que está na descrição para você não ficar de fora da próxima turma do Chessflix. E com isso vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido aí como enfrentar esse sistema London. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.